Vou falar um pouquinho do governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas, mais conhecido como Era Vargas, aconteceu com a Revolução de 1930, onde expulsou da oligarquia da cafeeira, dividindo-se em três momentos. O primeiro momento, chamado de governo provisório, de 1930 a 1934. O segundo governo, chamado governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. E o último governo, que é chamado de Estado Novo, de 1937 a 1945. O acontecimento que marcou a primeira parte do governo Vargas foi a Revolução de 1930. Bom, até o ano de 1930 vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro. Como característica principal, centralizava o poder entre partido político e conhecida aliança da política Café com Leite, entre São Paulo e Minas Gerais. A República Velha tinha como base a economia, portanto, mantinha grandes vínculos com grandes proprietários de terra. De acordo com a política do Café com Leite, existia um revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista, PRP, de São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro, PRM, de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido, assim dizia-se nada mais conservador que um liberal no poder. O acontecimento foi o golpe do Exército. Em março de 1930 foram realizadas as eleições para presidente da República. Eleição esta que deu vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse à Aliança Liberal, nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos. Recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente à fraude. Os deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento dos seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejam então uma revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Dessa morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. A indignação deste modo aumentou, e o exército, que por sua vez era desfavorável ao governo vigente desde o tenentismo, começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz, e o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. Vou falar um pouco do governo provisório, que, como eu já havia falado, durou de 1930 a 1974. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativo, federal, estadual e municipal. Da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes dos principais cargos do governo e, por essa razão, foram designados representantes do governo para assumirem o controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Consolidou-se em clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores, a oposição às ambições centralizadoras e às Vargas. Essa medida consolidou-se em clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores, a oposição às ambições centralizadoras de Vargas. Concentrou-se em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob o apelo da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo Getúlio Vargas, exigindo a realização de eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. A partir desse momento, teve uma origem chamada Revolução Constitucional de 1932. Nas forças oposicionistas, o presidente convocou eleições para o Constituinte. No processo eleitoral, devido ao desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais figuras militares do governo perdem espaço político. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada. Acerca de 1934, deu maiores poderes ao Poder Executivo, abortou medidas democráticas e criou as bases de legislação trabalhista. Além disso, tensionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessas revoluções, o apoio da maioria do Congresso Vargas garantiu mais um mandato.
Falar um pouquinho sobre a segunda parte do governo Vargas, chamada de governo constitucional, que durou de 1934 a 1937. Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, a liberação se deu em volta de dois ideais primordiais. Afasta-se conjunto de ideias e preceitos políticos sociais totalitários introduzido na Itália por Mussolini, definido pela Ação Democrática Brasileira A e B, e o democrático representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL. Era favorável à reforma agrária e à luta contra o imperialismo e a revolução por meio de luta de classes. Complementando a fala de Stephanie, devido à falha da articulação e adesão de outros estados, chamada Intentona Comunista, foi facilmente controlada pelo governo. Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização de poder. Após a experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, utilizou-se do episódio para declarar estado de sítio, com essa medida, Vargas perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro, mediante a ameaça comunista. Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial, que deveria acontecer em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Coutinho. Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. A partir daquele ano, Getúlio Vargas passou a governar em amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. Vou falar da terceira e última parte do governo de Vargas, chamado de Estado Novo, que foi entre 1937 a 1945. No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado que em cadeia de rádio pela presidência Getúlio Vargas e o Estado Novo. Tinha início, então, um período de ditadura na história do Brasil, sob um pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, Plano Coer. Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição que ficaria conhecida depois como polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto com os militares e teve apoio de grande parcela da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo reforçava a sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, na verdade preparando-a para apoiar a centralização política que desde então se desencadeava. A partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu as atividades políticas, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista, com a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos em vigor atualmente. Getúlio Vargas foi responsável também pelas concepções da carteira de trabalho, da justiça do trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal remunerado. O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com os países do eixo, fato este responsável pela grande contradição do governo Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à alemã. A derrota das nações nazifascista foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, a batalha pela democratização do país ganhou força. O governo foi obrigado a indultar os presos políticos, além de construir eleições gerais que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é apoiado pelo governo e pelo general Eurico Gaspar Dutra. Chegou ao fim a era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. Então é isso.